Como é que o pensamento racional, que é a base de quase tudo no nosso mundo moderno, chegou a desaparecer por completo? Pois é, hoje a gente vai contar a história incrível de como a filosofia, depois de basicamente morrer por séculos, foi redescoberta, traduzida e acabou virando a semente de uma das instituições mais importantes que existem, a universidade. Vamos nessa? Essa citação do historiador Dmitry Gutas já dá o tom da coisa, né? Chega ali perto do século VII e a prática de usar a razão para entender o mundo, que é, no fundo, a alma da filosofia, tinha praticamente sumido no mundo que falava grego. A principal ferramenta da humanidade para investigar as coisas de forma racional estava perdida. E olha, não foi um colapso da noite para o dia. Foi uma morte lenta, gradual, ao longo de 300 anos. Começou com mudanças sociais lá no Império Romano, que passaram a ver o pensamento crítico como uma ameaça. O golpe de misericórdia veio em 529, quando o imperador Justiniano basicamente proibiu quem não era cristão de ensinar filosofia. E o fim simbólico aconteceu quando o último grande centro de saber, Alexandria, perdeu seu último filósofo para a capital do império. Então, beleza. A filosofia como uma prática viva, criativa, tinha morrido. Mas isso não quer dizer que ela sumiu do mapa. Os restos dela sobreviveram, só que em pedaços, sabe? E sendo usados para coisas bem diferentes. E aqui está o pulo do gato para entender a situação. De um lado, o filosofar ativo, aquele ato de questionar, de raciocinar livremente, isso tinha acabado. Do outro lado, o que sobrou foram currículos filosóficos bem aguados. A lógica, por exemplo, não era mais para buscar a verdade, e sim uma ferramenta técnica para outras profissões. E essa fragmentação aparecia de jeitos diferentes em cada cultura. No mundo de língua grega, a filosofia virou só um pouquinho de lógica para estudantes de medicina. Em siriaco, era um currículo ainda menor para teólogos. Já no Ocidente Latino, os grandes planos de tradução de gente como Boécio deram com os burros na água, deixando um buraco enorme. A filosofia não era mais uma disciplina, era tipo uma caixa de ferramentas. Mas aí, no século IX, numa cidade nova, vibrante, tudo começou a mudar. A filosofia estava prestes a ser ressuscitada. E não a partir desses pedaços, mas restaurando o seu projeto original por completo. A recém-fundada Bagdá se tornou um verdadeiro caldeirão intelectual. A elite da dinastia abássida, querendo mostrar sua força cultural, patrocinou um esforço gigantesco para traduzir praticamente toda a ciência e filosofia grega para o árabe. Isso criou uma demanda sem precedente por esse conhecimento que estava perdido. E no centro desse movimento todo estava Al-Kindi. Ele não foi só mais um tradutor, não. Ele foi o cara que viu o potencial de reconstruir a filosofia como uma disciplina própria, um jeito de pensar baseado na razão e não na religião. Al-Kindi foi o arquiteto desse renascimento. Tá, mas como ele fez isso? O método dele foi revolucionário. Primeiro, ele enxergava todo o conhecimento como uma coisa só, interligada. Segundo, ele insistia que o padrão para a verdade não era a autoridade, mas a prova rigorosa, tipo a da matemática. Terceiro, ele não se contentou com os pedaços de lógica que existiam. Ele foi direto na fonte, encomendando traduções dos textos mais profundos de metafísica. E por último, ele aplicou esse método para pensar livremente sobre as grandes questões, trazendo de volta a filosofia como uma busca pela verdade por si só. O projeto estava restaurado. A filosofia estava viva de novo em Bagdá. O próximo capítulo dessa história é como esse conhecimento recém-descoberto viajou, foi aprimorado e, no fim, transformou a Europa. A tocha foi passada adiante. A tradição de Al-Kindi foi aprofundada por gigantes como Al-Farabi. Esse conhecimento viajou pelo norte da África até a Espanha islâmica, onde atingiu um novo auge com o Averroes. Os comentários dele sobre Aristóteles eram tão geniais que ele ficou conhecido no Ocidente como o Comentador. E foi de lá, da Espanha, que estudiosos europeus traduziram essas obras, não do grego original, mas do árabe para o latim. O impacto disso foi um verdadeiro terremoto. Pensa só, por volta de 1050, a Europa Latina tinha acesso a pouquíssimos textos de lógica. 200 anos depois, graças a essa corrente de tradução, eles tinham tudo. O resto dos escritos de Aristóteles sobre física, metafísica, ética e ainda por cima os comentários super sofisticados da tradição árabe. Foi uma avalanche de conhecimento. Então, o que acontece quando uma cultura em ascensão, de repente, recebe uma biblioteca inteira de conhecimento novo e um método rigoroso para analisar tudo isso? Bom, o resultado é uma instituição nova que mudaria o mundo para sempre.
A Europa já vinha se preparando para esse momento. O centro do aprendizado tinha se movido das cortes para os mosteiros e, o que foi crucial, para as escolas das catedrais nas cidades que estavam crescendo. No século XII, Paris já tinha virado um ímã para professores e estudantes, um ambiente intelectual super competitivo e cheio de vida. E foi em Paris que todos os ingredientes se juntaram. Uma concentração de gente, a competição intelectual aberta, a biblioteca gigantesca de textos traduzidos do árabe, e para dar conta de tudo isso, um método novo e sistemático de argumento, a escolástica. A combinação desses 4 elementos criou a universidade, um motor de produção de conhecimento como o mundo nunca tinha visto antes. Então, o ponto principal aqui é que o nosso jeito moderno de pensar não foi uma herança direta, contínua da antiguidade. Ele se perdeu, foi redescoberto por outra cultura, traduzido através de várias línguas e, finalmente, renasceu para criar o mundo intelectual que a gente vive hoje. Isso nos deixa com uma pergunta. Se a colisão entre o pensamento grego, árabe e latino forjou a mente moderna, quais são as colisões de ideias que estão moldando o nosso futuro?